Boa noite a todos, tudo bem? Hoje estamos fazendo a nossa quarta live do Nelore 1000. Eu coloquei aqui um papelzinho para eu poder seguir uma sequência. Vamos começar falando das vantagens do Angus, né? A gente sabe que a raça Angus é uma raça que já por décadas passa por um processo rigoroso de seleção, né? Então hoje a gente tem dentro da raça Angus características produtivas que são extremamente lucrativas, né? E esse conceito de usar uma raça taurina para inseminar, para acasalar com o nosso rebanho tropical, o nosso rebanho do Brasil, que 80% é composto de raças zebuínas, ele tem um efeito muito interessante, que a gente chama de heterose. Então quando eu pego uma raça taurina como o Angus e eu acasalo com uma raça zebuína como o Nelore, esse animal que nasce, esse meio sangue, né, que tem metade da composição genética do Angus e metade do Nelore, ele tem um efeito que a gente chama de heterose, que é muito produtivo. Ninguém discute isso, né? Então se eu tenho um plantel, e todo mundo tem isso na fazenda, né? Todo plantel tem cabeceira, meio e fundo. E se eu uso o próprio Nelore numa vacada também Nelore, eu vou ter uma variabilidade genética grande, né? Eu vou ter bezerros da cabeceira, do meio e do fundo. E a partir do momento que a gente usa o Angus, por exemplo, a gente consegue ter uma homogeneidade de bezerros muito maior, devido ao efeito da heterose. Então, essa estratégia do cruzamento industrial, de usar o Angus, é uma ferramenta extremamente importante e que eu sou muito fã, né? A gente conseguir produzir uma bezerrada de qualidade de uma vacada meia boca é muito importante. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, né? Então, assim, as principais vantagens de usar o Angus. Primeiro, eu consigo um desempenho de ganho de peso, né? Muito alto por causa do efeito da heterose. Outra característica importante é a precocidade sexual. A gente sabe que as raças zebuínas, o Nelore, historicamente é uma raça tardia, ou seja, é comum a gente ter fazendas que vão expor as novilhas à primeira gestação aos 36 meses. Né? Isso vem diminuindo ao longo do tempo com os trabalhos que vêm sendo feitos dentro do próprio Nelore, onde a gente já tem fazendas trabalhando com novilhas precoces de 14, de 15, 16 meses. Isso já tem acontecido, mas não é realidade ainda, né? E quando a gente usa o Angus, a gente consegue imprimir essa precocidade sexual das fêmeas, que é uma característica muito importante. Junto com a precocidade sexual, a gente tem uma outra precocidade, que é a precocidade de terminação, né? A gente normalmente consegue chegar ao ponto de abate de um animal F1, de um meio sangue, normalmente mais cedo do que eu conseguiria chegar com o Nelore, né? Usando touros Nelore em vacas Nelore. E uma outra característica que se destaca no Angus é a qualidade de carne. Então, os frigoríficos, né, para atender aquela carne que o mercado externo muitas vezes exige, com um grau de acabamento, com um grau de marmoreio, é muito mais fácil conseguir atingir esse grau de qualidade usando o Angus do que usando o Nelore. Mas a gente tem visto aí algumas fazendas, alguns programas que têm trabalhado massivamente na qualidade de carne do próprio Nelore. Então isso vem evoluindo. Mas ainda são trabalhos pontuais. Não dá para a gente extrapolar isso para a realidade da pecuária brasileira. Então, só para ficar fixo na cabeça aí de quem está ouvindo, né? As principais vantagens de quando eu uso o Angus no meu plantel: desempenho, por causa da heterose, precocidade sexual, precocidade de abate, né, de acabamento, de ganho de peso e tempo de abate e qualidade de carne. Tá joia? Pode ser que existam outras, mas eu acho que essas são as principais. Rodrigo, mas e aí? E as desvantagens de quando eu uso o Angus?
Bom, uma das principais desvantagens é quando eu comparo o bezerro meio sangue Angus com o bezerro Nelore, é a rusticidade. O Nelore, ele expandiu no Brasil do jeito que expandiu, porque é um bezerro totalmente adaptado ao nosso sistema de clima, de pastagens, de resistência a endoparasitas e ectoparasitas. E o Angus, ele não tem a mesma rusticidade do Nelore, longe disso. Então, quando eu produzo animais meio sangue, quem de vocês já essa época agora que está a bezerradinha nascendo, chega na fazenda aí no meião da tarde, onde é que estão todos os bezerrinhos Angus? Estão deitadinhos debaixo da árvore na sombra. Por quê? Porque ele tem uma menor resistência ao nosso clima. Eu acho que eu vi aqui o Marcos Pedrosa acompanhando a nossa live hoje. A gente participa de um grupo que a gente chama de Nelore de Resultados, né? E o Marcão postou alguns comentários esse ano, com esse calor que fez recentemente, bezerros F1 morrendo em muitas fazendas por causa da falta de resistência, falta de adaptação ao nosso clima. Então, essa é uma outra coisa importantíssima. Como é minha fazenda, como é o clima da minha fazenda, esses bezerros Angus vão suportar o meu sistema de manejo? Outra característica muito importante é a resistência aos ectoparasitas. A gente sabe que o bezerro Angus, ele tem uma resistência aos carrapatos muito menor do que o Nelore. Então é muito mais fácil a gente perder um bezerro Angus por tristeza parasitária, por babésia, por erliquiose, do que um bezerro Nelore. Então o Nelore ele tem uma rusticidade muito maior ao calor e aos parasitas. Outra característica muito importante é com relação à nutrição, à exigência nutricional. Então, uma das grandes características do Nelore é que ele tem uma alta adaptação a diferentes tipos de pastagem, de manejo nutricional, e a gente sabe que a partir do momento que eu decido por fazer cruzamento industrial na fazenda, eu vou ter que ter cuidados paralelos com o meu manejo nutricional. Por quê? Porque se eu produzir uma bezerrada meio sangue e eu não der condição nutricional para que ele expresse aquele desempenho devido à heterose, muitas vezes é pior do que se eu não tivesse usado. E isso serve tanto para a fase de cria, né, do nascimento até a desmama, quanto para recria e engorda. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje não é para defender uma ou outra raça. Hoje eu estava pensando na palestra, né? E, quem dera eu pudesse chegar aqui hoje e falar assim, pessoal, não temos dúvida, Nelore 1000 é o que vai te dar uma maior lucratividade. Usa Nelore 1000 na sua fazenda, que vai resolver todos os seus problemas. Mas, infelizmente, eu não posso falar isso hoje para vocês. Sabe por que eu não posso? Porque cada fazenda tem uma realidade diferente. Então, eu não posso comparar na maioria das vezes, uma fazenda com outra. São realidades diferentes, capacidade de investimento diferente, são locais diferentes, mercados diferentes. Então hoje eu li, né, estudando aqui para a live, eu tentei colocar lá no Google e eu vi uma matéria publicada, eu não consegui identificar os autores, mas que ele mostra, né, passo a passo, né, de qual raça é melhor usar. Na verdade, a pergunta não é qual raça é melhor usar na minha fazenda. A pergunta é, qual raça vai dar mais lucro para a minha fazenda? Por quê? Porque dependendo de onde você está, é muito melhor usar Angus. E dependendo de onde você está, é muito melhor usar Nelore. E eu vou pontuar algumas coisas a partir de agora com relação a isso. A primeira pergunta que eu faço quando eu converso com um parceiro que está em dúvida do que ele quer usar é: como é que está o seu plantel de matrizes hoje? Quantas matrizes você tem em idade reprodutiva, considerando vacas e novilhas que vão entrar nessa estação? Quantas bezerras você já tem que vão ser a sua reposição no futuro? E qual que é a sua estratégia? Você quer aumentar plantel? Ou o seu plantel está totalmente estabilizado? Tem uma coisa que eu gosto de falar que é o seguinte: qualquer fazenda ela tem basicamente 3 opções para fazer melhoramento genético na fazenda. Ela tem 3 chances de fazer melhoramento genético na fazenda.
A primeira delas é quando ela escolhe quais são os touros que ela vai usar na vacada. Então eu consigo, através de touros ou da inseminação artificial, trazer genética de fora de casa para dentro de casa. Então, nós estamos numa fase agora, de início de estação de monta, que essa decisão é fundamental para o que vai acontecer na sua fazenda nos próximos 10 anos. Porque as fêmeas que vão nascer na sua fazenda vão ser as suas futuras matrizes nos próximos 10 anos. Então essa decisão ela é extremamente importante. A segunda forma de fazer melhoramento genético é a partir do momento que eu descarto genética que eu não quero mais dentro da minha fazenda. E isso normalmente é feito através do descarte das fêmeas que não emprenharam na estação de monta. Perdoar a vaca vazia na fazenda, eu só vejo uma explicação. Se a culpa dela estar vazia não for dela, for minha. Porque eu errei no manejo nutricional, porque a seca se prolongou demais e aí chegou no finalzinho da estação, teve um lote de vaca que eu não tive como dar chance para ela. Então existem algumas situações específicas que, na minha opinião, aquela vaca ou aquela novilha merece chance. Fora isso, é inconcebível numa fazenda de cria eu manter uma vaca que não emprenhou na estação de monta. A vaca que a gente não quer na fazenda é a vaca solteira e vazia. Essa vaca é pepino. E não existe fazenda que não precisa de reposição. Eu não conheço fazenda com 100% de prenhez. Não conheço. Se a gente conseguir ter ali 85% de prenhez, né, pensando no final da estação de monta, eu tenho 15% de vacas que vão ter que sair da minha fazenda. E eu vou precisar de novilhas que vão substituir essas vacas do meu plantel. Vocês estão de acordo? Pessoal, a partir do momento que eu decido inseminar 100% da minha fazenda com Angus, eu reduzo demais a minha capacidade de reposição. Você pode falar, Rodrigo, não, mas aqui em casa o que eu faço? Eu insemino com Angus e faço repasse com touros Nelore. Então eu vou ter fêmeas Nelore que vão ser a minha reposição. É uma estratégia, mas pode ter certeza que as suas melhores matrizes vão acabar emprenhando da inseminação. Então a sua reposição ela vai acabar sendo feita com as filhas das suas piores matrizes, as matrizes que parem mais tarde, as matrizes que demoram mais para emprenhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como usar essa estratégia, né? Pensando na reposição. Reposição é uma das características mais importantes para a gente pensar quando eu vou decidir por usar Angus ou Nelore. Outra característica fundamental e que vai impactar diretamente no lucro da sua fazenda. Mercado. Mercado. Onde que está a minha fazenda? O meu comprador de bezerro, ele quer comprar o bezerro preto ou ele quer comprar o bezerro branco? Eu tive recentemente na fazenda de um parceiro nosso no Tocantins, Alvorada do Tocantins, e que ele usou essa estratégia, ele já vem usando há anos, né, inseminando parte do plantel com Angus e parte do plantel com Nelore, que é uma outra estratégia super interessante. Eu insemino as minhas piores matrizes com Angus e insemino as minhas melhores matrizes com Nelore, porque dali eu vou tirar minha reposição. E esse parceiro do Tocantins, hoje, ele está com uma bezerrada desmamada, metade Angus e metade Nelore. E ele me falou, Rodrigo, eu tenho comprador hoje, toda hora, para o bezerro branco. Mas eu estou tendo muita dificuldade de conseguir vender com valor agregado os meus F1, os meus filhos de Angus. O nosso mercado ele é muito dinâmico, né? E eu estava hoje pensando e lembrando de 3 anos atrás, onde eu estava na fazenda de um outro parceiro, e a gente estava inseminando um lote de vaca e de repente chegaram 2 pessoas que estavam querendo comprar bezerros para exportação de bezerros vivos para a Turquia na época, se não me engano. E eles chegavam na fazenda e falavam, tudo que você tiver e que for preto, eu compro. Olha só como é que é diferente. E na época esse meu parceiro tinha muito mais bezerro branco do que preto.
Mas o que ele tinha de preto vendeu pelo menos 15% mais caro do que os outros que ele tinha branco na fazenda. Então a gente tem que analisar a resposta, né, de que eu vou usar na fazenda, ela não vai vir de mim, do Rodrigo, para você hoje. Na verdade, eu só quero te fazer pensar no cenário global do seu negócio, porque é isso que vai te direcionar do que você deve usar nessa estação de monta. Tá joia? Rodrigo, aqui na minha fazenda, eu já trabalho com Angus, tem mais de 5 anos, eu faço ciclo completo, eu não vendo bezerro, e eu já tenho uma parceria com um frigorífico que me remunera uma bonificação muito atraente, o boi Angus, ou a novilha Angus. Ou seja, se você já tem esse mercado, e esse mercado é firme, porque o mercado está mudando, né? Hoje nós temos aí o nosso principal comprador, nosso principal importador de carne, está migrando da Europa para a Ásia. Será que a carcaça que a Europa quer, gosta, é a mesma carcaça que a Ásia está procurando? Outra coisa para a gente pensar. Mas vamos voltar para aquele exemplo. Se eu tenho um comprador, se eu já tenho uma estratégia que eu consigo agregar valor naquele animal meio sangue, sem dúvida nenhuma, continua usando essa estratégia, mas lembrando da sua reposição. Tá joia? Pessoal, com isso eu acho que eu consigo mostrar um pouquinho da parte do Angus, né? Mas vamos falar um pouquinho do Nelore agora. Vamos lá? Pessoal, hoje em dia, o Brasil já há décadas, né, há 2 décadas ou mais, tem desenvolvido um trabalho fantástico de melhoramento genético no Nelore. Então hoje, quando a gente fala, vou usar Angus ou Nelore, e a gente decidir, não, vou usar Nelore, existe uma outra pergunta, qual Nelore, né? Então a gente tem hoje aí diversos programas de melhoramento genético, a NCP, dentro do próprio PO, né? O PMGZ, a NCP, o GenePlus, o Quartz, que trabalha com um pouco de PO, e tem uma outra linha que é o SAPE, né? Onde a gente tem DeltaGen, Companhia de Melhoramento, Paint, Nelore de Produção e vários outros ainda que eu não vou lembrar agora. Então quando eu falo vou usar Nelore, a outra pergunta é qual Nelore? Porque o Nelore ele tem avançado tanto nos últimos anos que eu não tenho dúvida que se você usar uma genética de Nelore melhoradora, touros bem avaliados, você vai conseguir ter muitas vezes o mesmo desempenho que eu acabei de falar e que eu tenho hoje do bezerro meio sangue, é possível hoje ter com animais Nelore, desde que sejam animais bem avaliados. Agora, tudo vai depender, obviamente, da qualidade das suas matrizes, né? Se eu tenho um plantel onde as minhas matrizes também já são avaliadas, eu tenho um nível de seleção, uma pressão de seleção, que no meu plantel, matriz que não tem boa habilidade materna eu descarto, matriz que não tem bom desempenho de bezerros a desmame eu descarto, que não tem fertilidade eu descarto. Eu não tenho dúvida de que é possível ter um desempenho muito semelhante usando a raça Nelore no seu plantel do que a gente obtém com as raças taurinas, no caso específico hoje falando do Angus. E quais são as principais? Eu falei das vantagens e desvantagens do Angus, mas não falei agora das vantagens do Nelore, mas é óbvio que elas são opostas, né? Quando eu uso a raça Nelore numa fazenda onde eu não tenho uma qualidade de pastagem excelente, na seca, nós estamos aí enfrentando uma seca longa esse ano, né? Alguém tem dúvida de que um bezerro Nelore vai conseguir passar melhor por esse desafio nutricional do que um bezerro de cruzamento? É óbvio que não. Com relação a calor, eu disse hoje da bezerradinha Angus morrendo de calor, né? O bezerro Nelore passa isso tranquilo. Com relação a esses animais agora, a gente sabe que o Nelore é mais tardio. Então muitas vezes eu vou demorar
um tempo um pouco maior para conseguir chegar no ponto de abate de um boi Nelore inteiro do que eu conseguiria chegar num cruzamento. Mas a grande pergunta é quanto que eu preciso investir naquele boi meio sangue para ele chegar num ponto de abate ideal e quanto que eu preciso investir naquele boi Nelore para ele chegar no ponto de abate ideal. Agora nós voltamos a falar de gestão, voltamos a falar de centro de custos, voltamos a falar de capacidade de investimento. Né? Se a gente não mede essas coisas, quando eu escolho trabalhar com Nelore ou com Angus, eu estou dando um chutão. E deixa esse trem acontecer e vamos ver o que vai acontecer daqui a 3 anos, quando esses animais estiverem no ponto de abate. Para eu poder tomar uma decisão muito mais assertiva, eu precisava ter essas informações, ou pelo menos prever essas informações do que vai acontecer nos próximos 3 anos na minha fazenda. É óbvio que tem coisas que fogem do nosso controle, né? Preço de milho, preço de soja, preço de ração, preço da arroba. Ninguém tem bola de cristal, mas é possível a gente fazer algumas análises que vão conseguir me direcionar para a melhor opção. Tá joia? Pessoal, outra coisa importantíssima. Quando a gente olha hoje, né, os sumários de touros, ou quando a gente pega trabalhos específicos de alguns criatórios, a gente percebe que hoje a gente consegue trabalhar com características específicas dentro do meu plantel. Então, como eu já falei hoje, uma das grandes limitações, né? O que o Nelore perde hoje longe para o F1? Precocidade sexual. Mas a gente tem visto trabalhos extremamente bem conduzidos dentro do Nelore hoje, focados em precocidade sexual. Então, um trabalho que eu admiro, que eu uso dentro do Nelore 1000, é a própria Tulipa Agropecuária, do Rodrigo Briner, mas a gente tem também a Matinha, a gente tem também a CFM, a Jacarezinho, que são trabalhos que já vêm focando há muitos anos nessa característica. E trabalhos que, muitas vezes, uma novilha que não emprenha até os 18 meses é descartada do plantel. Pô, eu não consigo ver uma fazenda hoje de gado comercial se dar o luxo de fazer isso. Mas esses trabalhos que focam em precocidade sexual fazem isso. No meu plantel, isso é tão importante que se ela não emprenhou até os 18 meses, ela vai embora da fazenda. E eu só vou manter aqui dentro quem tem precocidade sexual. Então, se você quer inserir essa característica no teu plantel, nas suas matrizes Nelore, você vai ter que usar touros extremamente positivos para precocidade sexual. E a gente consegue isso através dos sumários. Pessoal, existe um grupo hoje já dentro do próprio Nelore, Confraria da Carne, um pessoal que tem trabalhado características de qualidade de carne, marmoreio dentro do Nelore, grau de acabamento dentro do Nelore, maciez de carne dentro do Nelore. Né, o Nelore do Golias aí tem sido muito reconhecido pela qualidade de carne. Então, se eu quero trazer essa qualidade, características específicas como essa para dentro do meu plantel, eu vou ter que usar touros Nelore que vão trazer, ao longo das gerações que eu for produzindo dentro da minha fazenda, essas características de interesse. Tá joia? Pessoal, hoje, preparando a live também, eu mandei um WhatsApp para uma amiga minha, Liliane Sugizawa, da DGT, que faz as ultrassonografias de carcaça do Nelore. E perguntei a opinião dela sobre tudo isso. E ela me mandou alguns slides. Ela me mandou alguns slides de comparação de um F1 e de um Nelore. E depois ela me mandou um áudio longo. Eu não vou conseguir transmitir com a mesma capacidade técnica dela, mas uma coisa super interessante que ela me falou foi o seguinte: Rodrigo, uma das principais características que a gente observa quando eu analiso um boi de cruzamento para o boi Nelore é que o animal de cruzamento tem uma maior área de olho de lombo. O que é uma maior área de olho de lombo? Tem uma maior musculosidade, tem mais carne na carcaça. E isso reflete justamente no ganho de peso e no rendimento de carcaça. Ela me mandou um slide mostrando que animais com menos de 55 centímetros de AOL
eles deixam na fazenda menos R$ 150 do que animais que tenham 55 centímetros de AOL. E mostrou que os animais que têm mais de 60 centímetros quadrados de AOL deixam mais de R$ 400 de lucro na fazenda. Eu vou explicar o que é AOL. Pessoal, para quem não sabe, a AOL é área de olho de lombo, é quantos centímetros quadrados de carne eu tenho no contrafilé. E é uma medida que pode ser mensurada com um animal vivo, através da ultrassonografia de carcaça, ou com um animal morto, que aí eu pego um corte específico do contrafilé e eu meço quantos centímetros quadrados tem naquela peça de carne. Tá joia? Para quem não sabe o que é AOL, o César tá aqui e levantou a lebre. Às vezes essas coisas são tão comuns pra gente. Mas um dos objetivos das lives do Nelore Mil é levar a informação de uma forma simples, né, para o pecuarista que está na fazenda conseguir absorver tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente vive. E por que eu falei disso agora, pessoal? Porque agora eu tenho que falar um pouquinho do Nelore Mil, não é verdade? O Nelore Mil, como vocês já sabem, é uma linhagem que a gente vem trabalhando há 16 anos e que o grande diferencial do Nelore Mil para o Nelore padrão é a presença do polimorfismo no gene da miostatina. O gene da miostatina é o gene da dupla musculatura. É o gene que vai dar uma maior composição muscular para aquele animal, desde a fase fetal. Então, quando nasce um bezerrinho Nelore Mil, a gente já consegue ver diferença. Na desmama a gente vê diferença, mas a principal diferença é justamente nesse animal adulto no abate. E por quê? Porque ele vai ter uma maior área de olho de lombo do que o Nelore padrão, em média. Porque a gente já tem hoje, dentro do próprio Nelore, sem ser mil, animais que têm uma musculosidade muito alta, animais que são extremamente positivos para a área de olho de lombo. Mas no Nelore Mil, esse é o principal critério que a gente trabalha. E aí que a gente chega numa coisa interessante. Por quê? Porque eu coloquei aqui até agora para vocês as vantagens do Angus, de ter um maior desempenho, um maior efeito de heterose, que vai ter uma maior precocidade de abate, um maior rendimento de carcaça, uma maior lucratividade para a fazenda. Só que do outro lado, eu tenho problema de reposição de matrizes, eu tenho problema de termotolerância, de resistência a pasto, a parasitas. Peraí, pessoal. Se eu conseguir ter um animal que vai ter a mesma rusticidade do Nelore, um animal que vai ter a mesma termotolerância do Nelore, vai passar bem pelo calorão do Brasil afora, vai conseguir resistir bem aos diferentes tipos de pastagem. Eu consigo fazer a reposição de fêmeas do meu plantel com as matrizes que vão nascer. E se eu conseguir ainda com esses animais ter um desempenho semelhante ao que eu tenho com o Angus, com o cruzamento industrial, será que não pode ser uma boa opção? Será que isso não pode resolver parte dos problemas que eu tenho enfrentado na fazenda? O Nelore Mil, pessoal, não é para todo mundo. Não é. Na verdade, eu já dei exemplos hoje que se você quer trabalhar com características pontuais, não, Rodrigo, na minha fazenda eu quero focar em precocidade sexual. Você tem linhagens de Nelore padrão que vão te trazer um resultado muito melhor nesse quesito do que se você usar o Nelore Mil. Rodrigo, não, aqui em casa é marmoreio. Eu foco em marmoreio. Eu tenho um grande amigo, Júnior Bertipaglia, que já vem fazendo um trabalho aí de anos focando em marmoreio. E eu pego no pé dele e falo, rapaz, você não vai usar nunca o Nelore Mil não, né? Você só fica aí namorando, me mandando oizinho, mas usar não usa. Mas de repente o Nelore Mil não cabe no projeto dele, porque o nosso foco não é marmoreio. Apesar da gente ter alguns indivíduos que tem um marmoreio semelhante ao Angus, de 3,5 de marmoreio, de 4 de marmoreio, não é o foco do nosso trabalho. Agora, minha pergunta é para você que tem uma fazenda de gado comercial, que o seu objetivo é ganhar dinheiro com a sua fazenda, seja vendendo bezerros mais pesados, ou seja fazendo o ciclo completo, o que você perde em
testar o Nelore 1000 na sua fazenda. Eu brinco hoje, nós estamos já há 16 anos trabalhando e graças a Deus com resultados muito consistentes, né? E eu estou a cada safra, a cada ano mais animado, porque a gente tem visto os resultados acontecerem nas fazendas dos parceiros, né? Então uma fazenda que tem hoje 200 matrizes, né? E ela vai inseminar metade do plantel com Angus para ter aqueles bezerros com efeito de heterose, mas que vai inseminar a outra metade com o Nelore. O que custa essa fazenda inseminar 40, 50 vacas com o Nelore 1000 para ter 20 bezerros nascidos e poder avaliar juntinho com o lote inteiro quem foram, se teve problema de nascimento ou se não teve? Como é que foi o resultado de desmama desses bezerros? Como é que foi o desempenho ao sobreano? Como é que foi o desempenho ao abate? Se der tudo errado, pessoal, se der tudo errado, os machos você vendeu na desmama ou morreram quando estiveram na fase de abate deles, certo? Então resolveu o problema dos machos da sua fazenda. E as fêmeas que ficarem no seu plantel e entrarem na estação de monta, se elas não emprenharem, elas também vão embora da fazenda. Então testar o Nelore 1000 hoje na sua fazenda só tem um risco de dar certo. Porque se o risco der errado, se o negócio não for bem, com uma geração ou com 3 anos de projeto, elimina da fazenda e volta para o que estava fazendo até hoje. O meu desafio para você que está assistindo essa live hoje é: não deixa de testar. Não deixa de usar. Nem que seja num N pequeno. Hoje nós já temos fazenda que é 100% Nelore 1000. 100% das vacas vão ser inseminadas com Nelore 1000, os embriões que vão ser transferidos são de Nelore 1000, mas não é isso que eu recomendo que você faça. Na verdade, eu tenho muito mais interesse que você use Nelore 1000 em parte do seu plantel, para que a gente possa comparar, do que você use 100% de Nelore 1000 na sua fazenda. Eu tenho alguns parceiros fazendo isso, mas eu continuo insistindo com eles. Faz pelo menos uma parte de Nelore padrão, que vai ser o nosso grupo controle. Em 2016, eu morava ainda em Araçatuba, fui convidado por uma empresa de genética da Agrocria, em nome do José Santos, que com certeza está assistindo a gente, eu toda vez falo dele, que ele merece. Esse cara foi lá em Araçatuba, conheceu o projeto e me trouxe para dar uma palestra aqui em Goiânia, num evento que tinha uns 350 produtores. E quando eu terminei a palestra, teve um que veio conversar comigo e falou: Rodrigo, tô com a vacada já pronta para inseminar e vou inseminar pelo menos parte com Nelore 1000. O Elson Diniz, da fazenda Vale Dourado. E nós fomos na fazenda dele, pegamos um lote de 100 vacas Nelore. Na verdade, dessas 100 vacas tinham umas 10 que era meio sangue de Angus e 90 que eram Nelore. E nesse lote nós inseminamos parte da vacada com Nelore 1000 heterozigoto, porque na época eu ainda não tinha sêmen de homozigoto. Então inseminamos com Nelore 1000, com Angus e com Bonsmara. No mesmo lote, bezerros nascidos contemporâneos, na mesma época, que passaram exatamente pelo mesmo manejo nutricional. Então na desmama, nós fizemos a avaliação e comparamos animais Nelore 1000 sem o gene, que como os touros eram heterozigotos, eu tinha metade que não tiveram o gene da miostatina. Nelore 1000 heterozigoto, Angus e Bonsmara. E nós ainda tivemos nesse grupo alguns bezerros que foram, nós usamos aquelas vacas F1, Nelore e Angus, e que essas foram inseminadas com Nelore 1000. Então nós tivemos bezerros, filhos de F1 com Nelore 1000. Não vou mostrar os dados completos, né, para eu ser mais objetivo. Esses animais, eles do nascimento até os 120 dias, só pasto e leite. Dos 120 até a desmama com 8 meses, 800 gramas de média de creep feeding por cabeça dia. E a gente fazia algumas visitas periódicas na fazenda. E a gente via que dentro do creep só tinha pretinho. Era difícil ter os Nelorinhos dentro do creep. E a gente sabe que o Angus gosta mais de uma raçãozinha mesmo do que o Nelore, né? Mas eu fiquei meio apreensivo, que eu falei: rapaz, se os Angus estão comendo mais creep, eles vão espancar o Nelore 1000 na desmama. Né? Nós vamos perder feio desses Angus na desmama. E quando a gente fez a avaliação, para nossa surpresa, os bezerros heterozigotos Nelore 1000
empataram de peso da desmama com os Angus. Deu média, na verdade, de 218 quilos para os machos, pro Nelore 1000, 217 para o Angus, alguma coisa assim. Diferente disso, as fêmeas Angus desmamaram um pouco mais pesadas do que as fêmeas heterozigotas Nelore 1000. Mas isso pra gente já foi muito interessante. Por quê? Porque se eu vendo quilo de bezerro e eu tiver uma bezerrada Nelore mostrando o mesmo desempenho de uma bezerrada Angus, tá excelente. Não é verdade? Mas para nossa principal surpresa, pessoal, os filhos de Nelore 1000 nas vacas F1 desmamaram com 30 quilos a mais do que o restante todo de média. Então esses bezerros desmamaram com uma arroba a mais de média. Se eu fizer uma conta boba hoje de 30 quilos a R$12 o quilo, estou falando de R$360 a mais por bezerro. E aí nós estamos caindo agora num outro assunto que é, Rodrigo, mas eu já uso Angus. Eu já uso Angus na fazenda. O que eu faço com a fêmea F1? A fêmea F1 é uma boa matriz ou não é? Eu acho a fêmea F1 espetacular. Espetacular. É uma fêmea que tá dando cio com 12 a 15 meses, desde que eu dê uma condição nutricional para ela mínima, para ela chegar ali com seus 270, 280 quilos, 15 meses, ela tá prontinha para emprenhar essa fêmea. E aí, eu vou usar o que nessa fêmea? Hoje eu estava lendo um outro artigo muito interessante de alguns técnicos defendendo o Brangus, o Nelore, o Serepol, o Braford, esqueci outra raça que estava lá. Hereford e assim por diante. Ou seja, essa fêmea ela aceita praticamente tudo. Mas aí nós temos agora mais uma opção que nós estamos tendo resultados fantásticos, que é usar o Nelore 1000 nessa fêmea F1. Nós vamos ter um bezerro que vai ser 3/4 zebuíno, 1/4 taurino, mas que eu ainda consigo observar o efeito de heterose nesse animal com uma musculatura totalmente diferenciada. Então eu consigo ter nesse animal desempenho, qualidade de carne, acabamento de carcaça e rendimento de carcaça, que também vai dar uma lucratividade muito maior. Ah, Rodrigo, então peraí, então já sei o que eu vou fazer. Vou inseminar tudo de Angus na fazenda, e aí quando eu tiver as F1, eu insemino com o Nelore 1000. Também não é assim a estratégia. Lembra, nós precisamos de matriz Nelore padrão para ser essas reposições, ou Nelore 1000 heterozigota para fazer essa reposição. Tá joia? Pessoal, algumas perguntas que eu tive hoje pelo nosso story. Rodrigo, eu ganho mais dinheiro vendendo bezerro Nelore 1000 do que eu ganho vendendo bezerro Angus? E óbvio que a resposta é depende. Depende. Como eu já disse, se você está numa região que tem comprador para o seu bezerro Angus, que paga o bezerro Angus mais caro, pode ser que não. Pode ser que você vai continuar vendendo o seu bezerro Angus mais caro do que você venderia um bezerro Nelore 1000. O que eu posso afirmar para vocês? No Nelore 1000 hoje, a gente ainda não é tão grande. A gente ainda tem crescido exponencialmente. A nossa meta para essa estação de monta é inseminar aproximadamente 20 mil vacas. Metade disso já foi, metade disso já estão nas fazendas. E a gente continua trabalhando aí intensamente, né, para multiplicar isso. Mas o que eu tenho feito é que, quando um parceiro usa o Nelore 1000, nós vamos trabalhar no comprador desses bezerros. E eu falo para você que é constante a demanda de compra. A dúvida do Nelore 1000 é sempre a mesma, sempre a mesma. E eu acho que eu nunca vou me cansar de respondê-la, né? Teve um comentário de alguém que falou: mas o Nelore 1000 rasga a vaca. O Nelore 1000 tem problema de parto. Pessoal, não tem. Não tem. Tá? E eu tô falando isso com propriedade. Eu era um pouquinho mais tímido para responder essa pergunta. Eu também tinha muito medo. Eu também botava medo no parceiro para ele ter uma assistência de parto, para ele estar em cima das vacas. E a cada safra o meu medo diminui.
Eu tô com um parceiro, não sei se ele tá online ou não, é o Edson Cole, tem uma fazenda em Guarda-Mor. Ele entrou em contato comigo ano passado sem nunca ter me conhecido. Comprou 400 doses de sêmen de Nelore 1000 de 4 touros diferentes. Do Colossus da 1000, do Thor da 1000, do Wolverine da 1000, do Hulk da 1000. Ele comprou, depois de ter comprado, ele me ligou e falou: Rodrigo, eu vou inseminar 400 novilhas de primeira cria. E eu arrepiei na hora. Eu arrepiei. Porque eu falei, não, nunca fizemos isso. Pelo contrário, eu sempre falo pro meu parceiro, se ele tem vacas que já pariram pelo menos uma vez e tem novilhas, e ele precisa escolher qual que ele vai inseminar de Nelore 1000, insemina as vacas, para não ter risco. Mas o Edson não, foi muito mais louco que eu e falou, não, eu vou inseminar 100% de Nelore 1000 novilhas. E inseminou. E a bezerrada começou a nascer. E eu tô no pé dele aqui faz tempo, Edson, como é que tá a vacada, Edson, como é que estão essas novilhas e tal. E nós já estamos agora com o segundo lote nascendo. Já nasceram mais de 75 bezerros Nelore 1000, de novilhas de primeiro parto. Sabe com quantos problemas de parto? Zero. Filhos do Wolverine, do Hulk, que são touros que nascem bezerros maiores. Então eu falei para ele, direciona Hulk e Wolverine para suas maiores novilhas, usa Thor e Colossus nas menores. Zero problema de parto. Pelo contrário, ele me mandou ontem uma novilha que pariu de gêmeos, pariu 2 bezerrinhos do Colossus e está criando os 2. Pessoal, o problema é o seguinte, essas bezerras que estão nascendo na fazenda do Edson, elas são heterozigotas. Elas são heterozigotas. Se eu inseminar essa novilha de novo com o Nelore 1000, eu vou fixar em 50% delas o gene em homozigose. Aí sim eu vou ter problema de parto. Aí eu não tenho dúvida que vai ter problema de parto. Vai ter. Quando o bezerro for homozigoto positivo. O bezerro heterozigoto pode acontecer pontualmente algum problema. Pode acontecer. Assim como acontece em qualquer raça. Tá? Mas não precisa ter medo disso. Tá joia? Não precisa ter medo dos partos. Você precisa ter medo se você não identificar bem essa bezerra, não identificar bem essa novilha e você perder o controle na sua fazenda. Aí você tem que ter medo. Tá joia? Então, respondendo a pergunta aí do parceiro, fica tranquilo que não vai dar problema. Mais alguma? Me perguntaram uma outra coisa hoje importante. Rodrigo, o Nelore 1000 termina a pasto? Eu consigo ter terminação de carcaça do Nelore 1000 a pasto? Pessoal, o próprio Nelore é difícil de terminar a pasto. Pra gente ter boi gordo, do jeitinho que o frigorífico gosta, com 7 milímetros de gordura subcutânea, para depois da esfola ele estar com ter 5 centímetros. É difícil demais. O próprio boi Nelore inteiro a pasto, a gente sabe que o acabamento dele é escasso, né? Não é nem mediano. E no Nelore 1000 não vai ser diferente. Se você usar o Nelore 1000 numa boiada para terminar a pasto, o boi inteiro, você vai ter acabamento escasso. Tá? Não vai ser acabamento ausente, mas vai ser acabamento escasso, como é o Nelore padrão. Então, normalmente, a gente recomenda para o parceiro que usa Nelore 1000 e quer matar uma boiada gorda bem acabada, fazer algum tipo de tratamento, pelo menos aí nos 60 dias finais, seja em semi-confinamento ou em confinamento. Tá joia? Então, respondendo mais uma das perguntas. Eu salvei aqui no Instagram algumas. Teve uma informação aqui, ó. É mais vantajoso colocar o Nelore 1000 em vaca Angus do que em Nelore. Na verdade, não. Depende do que você tem. Hoje mesmo, eu fechei uma parceria com um cliente que só vai inseminar as cruzadas com o Nelore 1000. Porque ele usa Nelore PO na vacada PO dele. Mas na vacada comercial ele vai usar o Nelore 1000. Então depende do que você tem na fazenda. Tá? A gente pode usar tanto nas Nelore quanto nas cruzadas. César, 8h58, vai cair? Não, vai aparecer para você. Aproveita para responder as perguntas mais rápido que você quiser. Tá, outras perguntas. Vai aparecer para você 1 minuto aí, na tela, quando tiver faltando. Tá, ainda não apareceu nada aqui não. Então vai respondendo.
Deixa eu ver aqui, ó. Ixi, aqui o pessoal foi comentando, foi ficando para baixo, ó. O que está acontecendo é que na terminação do F1 Angus estão comendo de 10 a 20% a mais que no Nelore. Para o mercado interno não compensa. Ótima pergunta, Felipe, ou afirmação. Pessoal, o que tem acontecido hoje? Essa carne hoje, a carcaça que vai para a China, o chinês não quer excesso de gordura. Não quer. O que o frigorífico faz quando ele recebe um boi muito gordo, com muito acabamento? Ele esfola, ele tira a gordura. E aí o rendimento de carcaça despenca. Ou seja, como eu falei no começo, a gente tem que se adequar ao nosso mercado. O mercado de antigamente que remunerava, que bonificava a carcaça, essa era a carcaça que ele queria para mandar para a Europa. Não é mais, não é mais. Hoje a gente precisa de um boi que morre antes dos 30 meses, que tenha uma musculatura para dar um rendimento no gancho e que tenha uma cobertura mínima de gordura para proteger a carcaça do resfriamento. É isso que a China quer. Ou seja, o Nelore 1000 ele se encaixa perfeitamente no boi China e que logo logo vai estar sendo bonificado. Seja através do rendimento, seja através do rendimento de desossa, que é uma outra característica que a gente não falou hoje, mas que a partir do momento que a gente conseguir mostrar para os frigoríficos que na composição da carcaça o Nelore 1000 dá rendimento cárneo, rendimento de desossa maior do que outras linhagens, nós vamos poder passar a pleitear bonificação na carcaça dos Nelore 1000 também. Pessoal, quem chega na frente bebe água limpa. Nós estamos muito animados com os resultados que a gente tem produzido aí nas fazendas do Brasil afora. E se você produzir o Nelore 1000 nessa estação, daqui a 3 anos você vai ter e o seu vizinho não vai ter. Eu sei que muitas vezes a gente fica com o pé atrás, mas, de novo, o desafio experimenta, testa. E nós vamos estar junto com você na fazenda para te ajudar a mensurar esses resultados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal, preço de arroba, né? O preço de arroba no Brasil, ele é único. O que acontece às vezes é que você tem algum tipo de bonificação em algum tipo de carcaça. E aí você acaba conseguindo agregar valor na arroba produzida. Davi Soutinho presente com a gente, obrigado, parceiro. Ô Davizão, você tá devendo usar um pouquinho de 1000 nos seus clientes aí, hein? Eu quero só ver. O César tá me ensinando aqui a mostrar uma pergunta na tela. Como calcular a quantidade de animais a inseminar de Nelore e de Angus na propriedade? Boa pergunta que me lembrou de falar de uma coisa. Eu tenho um parceiro que tem uma fazenda pequena, ele tem 80 matrizes, certo? Um parceiro que tem 80 matrizes, se ele inseminar metade de Angus e metade de Nelore, ele vai ter ali 70 bezerros, 35 Nelore, 35 Angus, metade macho e metade fêmea, ele vai ter 17 bezerros de cada raça macho para vender. Não fecha um caminhão. Não fecha um caminhão. É difícil ele vender esse bezerro. Então é muito relativo, né? Minha opinião, se você tem uma fazenda pequena com menos de 100 matrizes, na minha opinião não vale a pena misturar raça. Eu inseminaria 100% de Nelore. 100% de Nelore. Você pode até usar uma parte de Nelore padrão e uma parte de Nelore 1000. Mas eu inseminaria 100% de Nelore. Eu não recomendo fazenda nenhuma inseminar 100% de Angus, tá? Se é uma fazenda maior, eu tenho uma fazenda de 1000 vacas. De 1000 vacas, eu me permito fazer 500 vacas Angus e 500 vacas Nelore. Por quê? Porque eu vou ter lote de bezerro para poder vender na desmama. Tá joia? Agora, se você faz ciclo completo, muda um pouco a história. Porque é você mesmo que vai terminar esse animal, você que vai mandar pro frigorífico, nada impede de você mandar a boiada metade Angus e metade Nelore pro frigorífico. Tá joia? Hoje temos Nelore 1000, PO e SAPE? Ótima pergunta, ótima pergunta. Vamos lá. Ainda não. O Nelore 1000, quando a gente começou, todo mundo sabe que o gene foi introgredido na linhagem através do cruzamento com a raça Belgian Blue.
Se você procurar hoje dentro do Nelore padrão, quem tem a variante no gene da miostatina, não existe. O único animal que hoje tem fenótipo de Nelore, pele preta, pelo branco, cupim, barbela, e que tem o gene da miostatina, é o Nelore 1000. Não existe outro, beleza? Quando a gente estava na 4ª geração, que eu já tinha animais 15 e 16 avos, nós criamos um condomínio na ABCZ e chamamos um técnico para avaliar as nossas matrizes. Esse técnico foi na fazenda e viu que as nossas matrizes tinham pele preta, pelo branco, cupim, barbela, rabo preto, mufla preta. Tinham todas as características raciais do Nelore. Nessa época a gente tinha algumas fêmeas mochas e algumas com chifre. 100% das matrizes que nós apresentamos para o técnico da BCZ foram registradas como LA. O que é LA naquela época? Livro aberto. Eu não sei quem é o pai, eu não sei quem é a mãe, mas ela se encaixa nos padrões da raça Nelore. Maravilha, eu já tinha uma dessas fêmeas que foi registrada como LA, eu tinha uma filha dela com o quark da colonial. Então essa fêmea era filha do Jamanta DMN e eu tinha uma filha dela com o quark da colonial. Ou seja, ela já foi registrada como LA2 e já recebeu o caranguejo na perna, registro definitivo como LA2. Já, certinho? E eu já tinha prenheses na época dessa novilha com renhuspe e rearmador, que já eram barriga PO. Então eu já tinha naquela época matriz LA, matriz LA2 com barriga PO que nascia em 6 meses. Ou seja, se eu tivesse continuado nessa linha, hoje o Nelore 1000 seria PO. Se eu não tivesse a transparência que nós temos de levar a informação do jeito que é, a vida como ela é para vocês, o Nelore 1000 hoje seria PO. Porque eu poderia ter omitido a informação, eu teria animais registrados heterozigotos, que ninguém nunca ia saber que era heterozigoto, registrados como LA, LA2, que ia ser PO. Só que a gente publicou isso nas nossas redes sociais, tudo mais. E eu tenho até hoje os registros dessas fêmeas, eu tenho vídeo do dia do registro, eu tenho fotos, eu tenho tudo isso. 3 meses depois, aproximadamente 3 meses depois dos registros, eu recebi uma ligação da BCZ dizendo que havia uma ordem expressa da diretoria para suspender os registros do Nelore 1000. E nessa época, eu disse para a pessoa que me ligou, eu falei, ó, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu pensei que isso fosse acontecer quando nascessem os primeiros homozigotos. Porque o bezerro Nelore 1000 homozigoto positivo é um monstro. No nascimento, ele já mostra a musculatura. Na desmama, no soberano, é completamente diferente do Nelore padrão. Mas o heterozigoto, não. O heterozigoto, ele se confunde. É muito difícil, visualmente, hoje, distinguir um touro Nelore 1000 heterozigoto de um touro Nelore padrão. Mas veio isso de cima para baixo, os registros do Nelore 1000 estão suspensos. Na mesma hora que eu desliguei o telefone com essa pessoa da BCZ, eu liguei para o Ministério da Agricultura. E conversei com a pessoa que era então, na época, responsável pelo projetos SEIP do Ministério da Agricultura. Expliquei quem eu era, expliquei que na época eu era dono do laboratório que rodava a genômica de praticamente todos os projetos de melhoramento genético do Brasil, que eu conhecia toda a turma da Embrapa, toda a turma da grande maioria dos programas de melhoramento genético, expliquei o projeto Nelore 1000 que a gente estava conduzindo, expliquei que a gente já tinha autorização do Ministério da Agricultura para coletar sêmen, para multiplicar essa genética no rebanho dos parceiros multiplicadores. E a resposta do Ministério para mim foi a seguinte: Rodrigo, você tem 2 caminhos para seguir. Você pode tentar entrar com um processo contra a BCZ, um processo jurídico contra a BCZ, argumentando que os seus animais estão dentro do padrão da raça, que eles foram registrados, assim como hoje existe o Nelore mocho, o Nelore pintado, o Nelore 1000 é mais uma linhagem de Nelore. Esse é um caminho a ser seguido que tem suas vantagens e suas desvantagens. Ou você pode fazer diferente, você pode criar um projeto SEIP
do Nelore Mil junto ao Ministério da Agricultura. E nós estamos de portas abertas pro Ministério. Quanto maior o número de projetos SAPES existirem, melhor. Nós queremos produzir animais avaliados, geneticamente superiores e que vão levar essa genética Brasil afora. Então, pessoal, hoje a nossa estratégia, a estratégia do Nelore Mil é criar o projeto SAPE do Nelore Mil. Para isso, o que a gente precisa? Nós precisamos aumentar o nosso N de parceiros multiplicadores que tenham um certo nível de gestão que nos permita ter os dados. Então, a partir do momento que eu passo a entrar numa fazenda, que eu consigo ter avaliação de nascimento, de desmama, de sobreano, num sistema de grupo contemporâneos com estação de monta, eu consigo montar um banco de dados que vai nos permitir rodar as DEPs, as avaliações genéticas desses touros. E com isso eu consigo linkar informações de outros programas ou de dados que já existem em outros programas com o próprio Nelore Mil. Então, nessa estação de monta, para o ano que vem, nós vamos ter aproximadamente 20 mil vacas prenhas de Nelore Mil. Se a gente conseguir dessas 20 mil ter pelo menos 5 mil matrizes cadastradas, já é o suficiente para a gente dar entrada no programa SAPE do Nelore Mil. Aí você pode estar pensando assim, pô, Rodrigo, então é complicado usar o Nelore Mil, né? Porque a gente tem aí um monte de touro provado, com DEPs positivas, tudo mais. Eu vou contar como é que você faz. Você faz igual um nosso parceiro aqui de Mozarlândia, que já tem 4 anos consecutivos que ele só usa touro provado no plantel dele. E aí, quando eu cheguei com o Nelore Mil, ele ficou, Rodrigo, não sei, porque o meu projeto está muito bem definido, eu só uso top 01, e não sei o que lá, e olhando o sumário. Eu falei, cara, vamos fazer um teste, vamos fazer pelo menos nascer uns 20 bezerros na tua fazenda, e ele topou. Inseminou 40, 50 vacas, não me recordo, e nasceram os bezerros Nelore Mil na fazenda desse parceiro, que só tinha touro provado no restante do plantel. Tá joia? Essa bezerrada nasceu, e na desmama eu liguei pra ele, depois eu fui avaliar na fazenda. Falei, ô Alexandre, como é que tá a bezerrada Nelore Mil na sua fazenda comparando com o resto? O resto, né? Só filho de touro top. E a resposta dele foi assim, Rodrigo, dos 20 bezerros que nasceram aqui em casa, tem uns 6 ou 7 que se destacam. O resto tá pau a pau. Eu falei, mas Alexandre, eu não podia ouvir nada melhor que isso, meu irmão. Porque numa fazenda igual a tua, que você já usa uma baita de uma genética, se você tá vendo que alguns bezerros se destacam e que o resto tá pau a pau, tá top. E é isso que nós estamos vendo acontecer na grande maioria das fazendas. Os parceiros que têm usado Nelore Mil junto com touros PO, com touros SAPE, com touros bem avaliados, o feedback que está voltando Rodrigo, é diferente. O Nelore Mil é diferente. A gente está vendo a diferença acontecer aqui na fazenda. Pessoal, tá aqui, ó, queria agradecer aqui o nosso amigo César, da Biotecnologia Animal, tá fazendo um trabalho fantástico de levar informação aí através das redes digitais, tá morando fora do país hoje, mas ele foi um dos caras aí que transferiu os nossos embriões quando a gente estava lá produzindo os 3/4, tudo mais. Gente, oi? Chamei pra fazer uma live depois. Ô Cezão, o César deu uma ideia pra gente fazer uma live junto uma hora, cara. Pra você contar como é que era a tua impressão há 10 anos atrás e como é que você vê o Nelore Mil hoje. Vamos combinar uma dessa. Pessoal, a gente já se estendeu aqui 15 minutos do horário. Eu acho que fiquei muito satisfeito com a live. Eu estava um pouco apreensivo porque eu não montei slide, eu não montei uma sequência lógica, né, do que eu ia falar. Tava tudo só na cabeça, né? Mas eu acho que assim fica até mais legal, porque fica mais natural, a gente consegue ir discutindo, eu consigo passar um pouquinho do meu know-how para vocês. Eu sei que tem pessoas aqui
que tem um know-how até muito maior que eu, de campo, de fazenda, de ATF, de melhoramento genético, mas eu sei também que tem muita gente que está aprendendo comigo. E a ideia é essa, quando a gente leva conhecimento para frente, isso é uma coisa que se perpetua, é uma coisa que é transmitida, é levada para frente, e a nossa função aqui como veterinário, como pesquisador, como cientista, como proprietário do Nelore 1000, é aumentar a produtividade da pecuária nacional. Seja usando o Angus, ou o Nelore padrão, ou o Nelore 1000. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. E sai agora da live. Quem ainda não preencheu, vai no link da bio, preenche o cadastro pra gente, que vai ser muito importante a gente conhecer o seu trabalho para levar o nosso para sua fazenda. Tá joia? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.